bem-vindos a mais um episódio do Liga o Flow Podcast. Estamos muito felizes aqui, eu e minha parceira e vizinha, Lívia Corujeira. Eu costumo dizer, porque a gente mora no mesmo prédio. Quase no mesmo andar. Quase. Estamos juntas aqui e felizes em receber sempre convidados muito especiais que trazem temas extremamente relevantes para o nosso negócio, para o Liga o Flow, para as mulheres que nos assistem. E hoje o tema é muito especial. Estamos com pessoas especiais aqui que vão contar um pouco a sua jornada. A gente vai falar muito sobre negociação. Estamos com a Andrea Campos, diretora de processos e qualidade da Claro e experiência do cliente. E o Henry, nosso professor, a gente pode chamar ele já de professor, né? No CEO da CMI, que vai contar um pouco da relação com Harvard e toda essa relação que a gente desenvolveu também, né? A gente tem um carinho muito grande por Harvard, por tudo que a gente criou aqui, porque eu acho que, no final das contas, depois de uma negociação, pode nascer uma amizade, né? Eu acho que isso aqui a gente tem hoje com vocês, né? E nossa missão no Liga Flow, só para lembrar, é inspirar mulheres com histórias que a gente vem trocando aqui com vocês, para que inspirem, para que vocês acreditem no potencial, para fazer o que vocês quiserem, para ser o que vocês quiserem, porque a gente tem que encontrar nosso propósito e através dele entrar em flow, ser inteira, ser completa. E a gente está começando essa jornada aqui toda semana com vocês, então compartilhem, curtam, para que outras pessoas sejam impactadas e que vocês também possam pedir temas diferentes aqui para a gente trazer no canal. E só antes de vocês se apresentarem, a gente tem que falar. Muitas vezes a gente acha que negociação é só para quem trabalha, ainda mais a gente que trabalha muito próximo de vendas por vendas, para advogadas, né, que a gente viu muita advogada quando a gente vai contar aqui, mas é para a vida da gente. A gente negocia em família, a gente negocia com os amigos, a gente negocia entre a gente no Liga o Flow, né? Sim. A gente negocia a todo momento. E é importante a gente entender que isso pode mudar as nossas vidas, a forma que a gente negocia, e tem muito mito que a gente vai quebrar aqui, que a gente quebrou em Harvard. E a gente gostaria agora que vocês se apresentassem. E muito prazer, mais uma vez. Vamos começar com você, Dé, que participou. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer participar do podcast. O Henry, né, depois de algum tempo, né, e sim, a gente faz o curso e sai com amizade, né? Eu sou Andrea, sou mãe de 3 filhos, casada, trabalho na Claro. Tem alguns projetos pessoais, projetos relacionados a mulheres, projetos relacionados a causas humanitárias, e a gente vai abraçando outros projetos aí na vida, né? Formação em administração com a FGV, a PUC, neurociências, umas formações aí, e uma formação muito especial que eu gosto de falar, junto com a CMI, de negociação lá em Harvard. E estamos aqui para bater um papo com todo mundo e ter uma troca legal aqui. Bem-vinda. Bem-vinda, Déia. Muito obrigada. Vou chamar você de Déia aqui. Pode né? ser, Déia. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer revê-las a todas. E ainda mais de uma circunstância especial. Especial por que motivo? Porque o que nos reúne aqui, o que levou vocês até Harvard, significa para nós hoje a 3ª edição, o princípio de uma jornada que acontece em alguns anos anteriores e a Andrea tem uma participação absolutamente ativa. Então, antes mesmo de eu falar de mim, eu gostaria de ressaltar uma questão comportamental que nos chama muita atenção. Trabalhando com uma pessoa chamada Raquel Boechat, e o pessoal aqui de São Paulo conhece muito, porque ela era prima do Boechat, super jornalista, competente, né, aqui, extraordinário. A Raquel hoje vive em Toronto e ela liderava um projeto chamado Artemis, voltado para mulheres em posição de liderança em empresas de mineração. Muito curioso. E essa pessoa foi se encontrar conosco em Harvard justamente quando a Andrea estava presente, vivenciando a experiência dela em imersão. E nós estávamos discutindo justamente a possibilidade de desenvolver um projeto orientado a mulheres, direcionado a mulheres. Então nós estávamos justamente nesse momento discutindo contextos, discutindo cenário, desafios, etc. E no final do primeiro dia, se não me falha a memória, a Andrea, já hiper entusiasmada, ela vem literalmente assim. No fundo. Precisamos fazer assim, precisamos, na primeira pessoa do plural, precisamos fazer essa imersão para mulheres. Mas você estava em Harvard? Sim. É que ela fez numa turma mista. Não, eu estava numa turma mista. Olha que interessante. E eu fui para a turma assim, Andrea, você vai lá, senta lá na frente, só vai ficar quietinha, estudar e aprender e observar, etc e tal. Então eu fui com esse modelo mental, né? Aprende, você vai estar em Harvard. Tem uma turma muito legal. Só
vai lá na frente, né? Daqui a pouco você chega lá, eles escolhem os seus lugares, mas tudo bem, fiquei na segunda fileira. Primeiro dia de aula, eu já dei uma olhada, um pouco do conteúdo, falei, isso aqui é fantástico, porque muito do que você falou, negociação é na vida. A gente negocia o tempo todo, independentemente de cargo, de área, né? A gente está ali, está o tempo todo negociando um atraso, uma antecipação, enfim. No final do dia eu falei, gente, isso aqui é muito bacana, os insights, mas não fala nada, Andréia, calma, calma, que você está no primeiro dia. Então, vai que no segundo, no terceiro, no quarto, isso já muda. Quando eu vi, eu estava lá no fundo, Henri, prazer, eu sou a Andréia, né? Precisamos fazer isso aqui para mulheres, porque nós, muitas vezes, a gente tem a necessidade, tem a oportunidade, mas a gente não tem o conteúdo, né? O repertório. Então, a gente pode escolher ir lá e brigar por algumas causas, né? Sem conteúdo, sem argumento, ou a gente pode ir com mais repertório, mais conteúdo. E a gente, por N motivos, a gente tem um pouco de dificuldade, né? A gente mulher. Aí quando eu vi, eu fui lá para o fundo, a gente precisa. Aí o Henri, não, a gente pode conversar, fazer um projeto, um trabalho. Daí me falou, né, da Raquel, que está no segundo dia. Na terça-feira a Raquel ia chegar lá. Ela veio né? do Canadá justamente. Aí eu, cadê o contato da Raquel? Não, ela já vai estar aqui. Tá bom. Mas daqui a 3 anos, 2 anos, eu sei que resumo da história, junto com a Raquel, com o Henri, com o time, né? No ano seguinte, teve a primeira edição de mulheres, exatamente. né? Legal. E esse ano é a terceira edição. Essa é a terceira. E na minha opinião, ontem eu comentava com o Henri aqui, que estava no outro evento com algumas amigas, enfim, elas me falaram algumas necessidades, eu falei, você precisa fazer esse curso. E não é o curso de livros, né? Aqueles cursos que a gente vê muita coisa também na internet, né? Que tem o seu lugar, que pode ter o seu valor, tem boas literaturas, mas uma coisa é você estar em Harvard, com a metodologia de Harvard, que tem uma história, né? Que tem uma legitimidade e que dá esse repertório mais potente. E aí o Henri, com toda a uma capacidade prática de junto, negociação né? Uma prática dele, junto que é super rica, né? claro, e não é só uma filosofia, né? É como que a gente põe para fazer acontecer. E foi muito legal, assim, a turma de mulheres, porque eu acho que termina que muitas ficam mais soltas. Cria um ambiente de segurança, né? Quem é mais tímido termina ficando mais ali, uma segurança maior para falar, para se expor. E teve horas que eles ficaram loucos, porque, né, a gente falava demais. E eu acho que ele falou, nossa, mas essa turma aqui, tipo, não para. Era muito inquieta, né, Araí? Eu não sei como aí você foi um guerreiro. se atualizando de acordo com o público, né? E com os perfis femininos. Mas que eu acho importante, assim, você contar pra gente também a sua relação, a CMI com Harvard, porque a gente, né? Harvard, mas assim, a presença da CMI foi muito importante para fazer acontecer e para levar as mulheres no Brasil e tal. Então é importante você contar como é essa relação, que relação é essa, como nasceu. Porque eu fiz questão de colocar a Andréia à frente da minha fala. Porque, repare, quando a gente está falando sobre tudo isso, a gente está falando no final do dia sobre humanos. E essa história ela começa também com um indivíduo com o mesmo tipo de inquietude. Sim. Ou seja, com o mesmo tipo de percepção. Como é que a gente pode transformar o mundo? Então, reparem, o exemplo da Andréia é justamente isso. No final do dia, depois que ela percebe algum valor, cada um percebe de uma forma diferente em função do seu background, das suas experiências, das suas origens, da sua cultura, das suas vivências. E essa inquietude foi a mesma inquietude que gerou absolutamente tudo isso. O professor Roger Fisher tinha como costume discutir com outros professores das principais universidades da região de Massachusetts, ou seja, pessoas do MIT, da Babson, da Tufts, e discutir que tipo de coisa, o que eles poderiam perceber que poderia ser útil, transcendendo aquela condição específica acadêmica. O professor Fisher ele era um titular da Law School, da Escola de Direito. E essas discussões justamente abriam espaço para outras, né, percepções, buscar outro tipo de resposta. E ele, movido por essa inquietude, e somado pelo fato dele ter vivenciado a Segunda Guerra Mundial, portanto ele tinha uma percepção, ele é um homem do direito, da área da justiça, tendo a vivência de uma circunstância extrema para resolver diferenças, né, a guerra é a última, digamos, é a última instância, porque ela cobra o preço mais caro.
Sempre cobra o preço mais caro. Então, um sujeito com esse tipo de movimentação, e a outra frase muito peculiar dele, ele dizia que o homem perdia muito tempo de vida nos tribunais. Então, uma pessoa com esse tipo de mobilização e com essa inquietude, essa vontade de transformar, ele vai até a universidade e propõe: eu gostaria de fazer uma pesquisa, eu gostaria de entender como os grandes negociadores, essas pessoas que têm essa competência de influenciar aos demais, o que e como eles fazem. E a universidade tomou a decisão de financiar uma gigantesca pesquisa. Imagine, isso foi no final da década de 70. Há quantos anos atrás? Olha a visão. Final da década de 70. E soma isso à condição de tecnologia. Sim. Hoje nós podemos fazer pesquisa em dados secundários através da internet. Perfeito. Naquela época a pesquisa significava o quê? Ir a campo. Ir a campo. Portanto, entrevista e observação. E a quem eles foram observar e entrevistar? As principais lideranças globais. Então, reparem que tudo isso foi construído a partir da observação da conduta humana, ou seja, do comportamento humano. Não é rocket science, ou seja, não se vai para dentro de um laboratório e simplesmente se constrói algo. Né? Ou seja, então o que eles fizeram? Eles fizeram durante 18 meses uma pesquisa entrevistando os principais governantes, membros do G20, G8, G7, G4, os principais lideranças empresariais, principais lideranças executivas, principais lideranças militares, principais lideranças sindicais, principais lideranças religiosas e até mesmo principais lideranças de guerrilhas. E o que essas pessoas todas têm em comum? Depois que elas tomam uma decisão, elas impactam a percepção de bem-estar de muita gente no dia seguinte. Ou seja, pessoas que têm poder. Esse tipo de poder. Então eles voltam para dentro da universidade com uma quantidade de dados absurda e para poder trabalhar com esses dados, fundam um laboratório e aí começa o desenrolar dessa história que é muito interessante. Fundam um laboratório na universidade, que é ativo até os dias de hoje, chamado Harvard Negotiation Project, ou Projeto de Negociação de Harvard. E aí, nesse lugar, eles começam justamente a trabalhar, a explorar todas essas percepções que foram conquistadas através da entrevista, e nesse momento os Estados Unidos assumem um papel importante em mediar um conflito entre Egito e Israel. Temos o compromisso e agora nós temos que descobrir como nós vamos realizar isso. Ao descobrirem que dentro da universidade estavam trabalhando com esses assuntos, vão até a Universidade de Harvard, pedem auxílio e o professor Fisher é convidado para se juntar ao staff do Jimmy Carter, que foi muito festejado, agora faleceu no ano passado, mas foi muito celebrado porque foi um sujeito que colocou isso em evidência para o mundo inteiro. Ele era o atual presidente norte-americano. Então já o professor Fisher, já à luz dessas novas possibilidades, começa a construir uma estratégia que permitiu a construção de uma solução atendendo um grau de satisfação muito elevado a ambos os países. O que significou uma grande quebra de paradigma. O que significa essa quebra de paradigma? Até aquele momento, força era o mais importante. Ou seja, o país que fizesse parte do bloco econômico mais potente, mais forte, normalmente saía num contexto como esse, com uma alta percepção de satisfação, portanto saía com uma percepção de vencedor. E o outro lado com uma percepção de vencido. Então se gera uma quebra de paradigma nesse momento. E aí eu acelero um pouquinho a história. O que aconteceu a seguir? Em 1981, um livro é publicado, título original Getting to Yes, em português Como Chegar ao Sim, e apresenta essa metodologia para o mundo inteiro. Rapidamente, o mundo, aí eu gosto de dizer como se fosse pessoa física, porque eu acho mais interessante. O mundo vai até a universidade dizendo o seguinte, palavras minhas: vocês têm a medicina, nós temos o sofrimento, como é que vocês podem nos auxiliar? Perfeito. E aí a universidade, que tem um papel muito claro de educação estruturada, ou seja, de maneira recorrente, dizendo, bom, não é nosso papel atender esse tipo de demanda. A pressão foi tão forte, além da conta que foi uma instituição financeira, que bateu um pouquinho mais forte na porta de Harvard, não posso colocar as marcas sobre a mesa, mas qual foi a reação, a atitude? A universidade, os fundadores do Harvard Negotiation Project e os autores do livro, o professor Fisher, William Ury e Bruce Petal, tomam a decisão de criar uma iniciativa privada, uma empresa justamente para poder responder a essa demanda, a essa exigência natural. E quando eu digo exigência, eram outros governos, né, outras empresas, grandes grupos econômicos, ou seja, existia um estímulo muito grande. E justamente aí é que nasce, em 1984 nasce CMI, Conflict Management Inc. Então, quando a gente fala a respeito, você me convidou para eu me apresentar, eu vou me apresentar através da CMI, ou seja, qual é o meu papel? Hoje o meu papel principal está relacionado à estratégia, ou seja, e vinculado à expansão da nossa organização. Casualmente, agora no início de abril, eu estava em Portugal, voei até Boston, para nos reunirmos lá em Harvard, para comemorarmos os 30 anos de um projeto de expansão da CMI para os países hispanoparlantes. Não nos convidou também para a gente está ficando de fora de tudo. É o segundo. A gente não está sabendo negociar a nossa presença. Olha aí. Registrado.
Foi muito legal, nós estamos de fato celebrando, comemorando isso, porque são 30 anos de um projeto que deu super certo. Que legal. O que significa isso? Não só recebemos gente lá naquela época do mundo inteiro, mas em especial da América Latina, né, Europa também, mas principalmente os países latinos, e que levou a organização a tomar a decisão de ir até os países. Então hoje nós temos presença, ou seja, escritórios do México até a Argentina. Só não temos nas Guianas e deixamos de ter na Venezuela. E por que nós estamos reunidos aqui? Por quê? Porque nós tomamos a decisão de fazer um segundo movimento em relação à América Latina, e quando nós pensamos, sempre tivemos o desejo de trabalhar com mais frequência aqui no Brasil, a gente vem ao Brasil faz 25 anos. Ou seja, a gente conversa com executivos como o André e como vocês há 25 anos. O meu trabalho foi com a Exxon, não tem problema de falar porque isso é público. Né, com a Exxon. E em março do ano passado estávamos de novo fazendo um trabalho com eles em Curitiba. Mas a decisão foi como é que a gente pode ter mais presença, como é que a gente pode auxiliar e contribuir mais nas sociedades, localmente falando. Então, o Brasil significou abertura para um novo projeto, um novo capítulo da CMI, que significou o quê? Países de língua portuguesa. Então, nós abrimos aqui o segundo semestre de 2017 e em janeiro do ano passado, 2024, começamos a operar em Portugal e já estamos falando de Guiné-Bissau, Macau, que é China, representa a China, mas o uso da língua, que é o critério específico. Vocês têm um desafio muito grande, né? Estão falando da terceira turma, né? Tinha outros cursos, um desafio muito grande, uma quantidade imensa de mulheres, né? E a gente atingindo cada vez mais posições de liderança, a gente quer avançar, você falou muito bem, Dea. A gente tem não é uma dificuldade, mas a gente sabe que na negociação muitas vezes a gente acaba se calando mais. Às vezes abaixa a autoestima, isso, né? tem toda uma A série de crenças. E a metodologia permite. Muito, muito mesmo. Então, assim, acho que uma coisa que você traz aqui, até a gente falando um pouquinho da importância desse curso, foi uma coisa que eu aprendi nesse curso, porque a gente, quando está, pelo menos no ambiente corporativo, eu quero estar correta na minha decisão. Então, eu tenho que negociar alguma coisa. Normalmente, não, eu vou provar que eu estou correta, aí você traz um monte de argumento, etc., e faz de tudo, e no final das contas não é esse o melhor. Aí você está preocupado ali com o seu ego, aí tem inteligência emocional. Então, assim, o ganha-ganha, ou pelo menos o que é bom para as duas partes, eu nunca tinha imaginado que seria tão positivo, né? É porque a gente deixa a falta de inteligência emocional tomar conta da gente. E tem outras coisas mais importantes. Então, foi um grande aprendizado que eu trouxe no curso. Só antes de você fazer a sua pergunta, gente. Não, e eu acho assim, a questão do ego, né? Eu acho que, é um ponto que pra gente também foi uma quebra total. Porque a gente quer ganhar. E a gente entrou ali na primeira dinâmica, eu quero ganhar. A primeira dinâmica, nossa, quando ela acabou, que a gente viu, por exemplo, a gente brigou, eu me falei que a outra equipe tinha sido desonesta, não tinha negociado bem, gente, porque várias mulheres negociando dentro de uma sala. Aí, no final, a gente viu que aquela forma que a gente estava querendo de vencer estava toda errada. Totalmente errada. Totalmente errada. E a gente pergunta é, o que é vencer? Então, isso é o ponto, porque a gente queria, eu sou gerente comercial, então eu queria ser a melhor. Mas ser a melhor como? A competitividade é natural para nós e é um grande combustível. A questão é como você consegue orientar essa energia, né, de uma maneira adequada, orientada, assertiva, para que isso se transforme. Escutar mais, né? E aí vem com todas essas... Para mim, também esse é um dos principais aprendizados. Ouvir. Isso. Ouvir aquilo que a pessoa está falando, aquilo que a pessoa não está falando, né? Tentar entender quais são os interesses. Ouvir o não verbal, ouvir um pouco mais o ambiente, porque normalmente numa negociação a gente acha. E o assunto de Harvard, eu tenho uma admiração assim pelo método, pelo curso, enfim, porque tem ciência. Então eu tenho dificuldade com alguns termos do tipo eu acho, segue o teu coração, vai com tudo, né? Calma, não é assim. Dados, ciência, método, aí dá uma sorte e dá certo. Então não tem sorte. Não tem sorte. Então quando a gente está falando de Harvard, é um laboratório de mais de 40 anos. Sim. Testados, mas na guerra, negociação em países, sim. E negociações de contratos, negociações de empresas, negociações, né, de coisas pequenas também e grandes, e baseado em metodologia, né? Então, assim, com fatos e com dados. E aí, para isso tudo, assim, ouvir. Quais são os interesses?
Às vezes a gente sabe, mas na grande maioria eu acho que a gente não sabe, a gente acha, A né? gente acha. E aí a gente vai como? Para ganhar. Uhum. Mas o que que é ganhar? É aquele ali, a linha final do contrato, né? Olha, o contrato do ano passado era 1 milhão, então eu vou negociar com o Henry e de 1 milhão eu vou fazer 10% de desconto. Ganhei. É isso, é só isso mesmo. Isso precisa de inteligência, de raciocínio. Isso você coloca hoje em dia uma IA para fazer, né? Se Parametriza for e o vai. caso, coloca um algoritmo ali, 10%, você não precisa de alguém, de uma, né, uma pessoa para ir lá fazer. Agora, quando você lá faz o pré-work, o planejamento de mapear os interesses, as possibilidades, e vai com algo muito mais estruturado, eu não vou falar tudo, deixo aqui para o Não, é Henry, que você né? falou algo que puxou, a gente estava conversando aqui, foi bem interessante você falar dos interesses. Porque foi outro aprendizado que a gente teve lá, né? Que normalmente a gente está baseado em posições e não em interesses. Era E até uma que isso pergunta, né? afeta negativamente as nossas Perfeito. decisões diárias de alguma forma. Eu queria saber de você, nosso professor, porque a André, ela aprendeu tudo aqui, viu? É. Tá dando a aula. Mas contar pra gente como isso afeta focar nas posições em vez do interesse das duas partes. Porque quando a gente está muito focado no nosso interesse, na posição, e o resto mas não é assim, né? Então conta pra gente um pouquinho o que significa isso. Muito importante. Eu diria que é determinante. Quando a gente fala a respeito de sucesso, tem toda uma leitura que a gente faz que determina, ou seja, que representa para nós, e o ponto de partida tem a ver justamente com aquilo que faz com que as pessoas se encontrem, ou seja, dois indivíduos, duas partes, e é o entendimento que a gente tem. Eu tenho um objetivo, eu tenho uma vontade, eu tenho um desejo, eu tenho um interesse, ou seja, algo me leva para esse encontro. Mas a coisa é um pouquinho mais complexa. Reparem, vamos dar dois exemplos. Um mais simples e um com um pouquinho mais de complexidade, já que vocês falaram a respeito de inteligência emocional. Ou falaram de emoções. Né? Reparem, se a gente fala a respeito de... Eu vou comprar um veículo, por exemplo, eu posso estar tendo o entendimento de que eu estou comprando um carro, que eu estou comprando um bem. Aqui já tem alguma coisa embutida que a gente já poderia explorar. Porque, repara, de certa forma, um veículo serve para, de maneira objetiva, deslocamento. A gente poderia estar falando de mobilidade. Sim. A gente já sabe que, do ponto de vista de compra, de aquisição, a gente já pode, né, aumentar um pouquinho a complexidade, porque daqui a pouco isso pode significar um sucesso. Ou seja, eu estou num momento meu profissional de vida onde eu entendo que eu estou chegando num lugar que eu desejei durante muito tempo. Isso representa a conquista. Então, no momento que eu estou comprando justamente aquele veículo, ele não significa mais mobilidade. Ele representa algo diferente. Então, quando a gente fala a respeito de posição e interesse, o esforço que a gente tem que fazer, o trabalho que a gente tem que fazer, é justamente para a gente conseguir compreender a diferença entre um e o outro. Quando a gente fala o seguinte, aí vem a complexidade, porque eu vou colocar as questões das emoções. Muita gente diz o seguinte, olha, eu gostaria de me vincular a uma pessoa, que pode ser através do casamento, ou seja, eu gostaria de ter um cônjuge, um companheiro, um parceiro, não importa, o nome que a gente quiser dar. E as pessoas dizem, às vezes começam a falar, então eu quero casar. E aí a gente, quando começa a conversar e ter intimidade, a gente pergunta assim, mas e o que representa para você? O que significa o casamento? A vontade de construir uma jornada. Eu gostaria de ter família. Ter alguém para compartilhar toda... Né? Quando você começa a fazer essa exploração, é que você está literalmente identificando os interesses. Quando você expressa rapidamente casamento, casamento, posição. O professor Fischer traz um exemplo, vocês conheceram, que eu coloco de forma breve, que eu acho que simboliza isso e esclarece de maneira muito simples. Uma mãe vendo duas filhas brigando por uma laranja, uma fruta, a última fruta de um cesto de fruta. E as filhas, o que elas diziam? Eu quero a laranja. E a outra dizendo da mesma forma, eu quero a laranja. A mãe, com a vontade de criar justiça, né, caminho natural, parte em duas metades e entrega uma parte para cada uma. E aí vem a parte interessante. Aí é o momento onde as coisas se revelam. Ela se afasta um pouquinho e observa as filhas, e uma pega a polpa e usa a polpa para fazer um suco. E a outra justamente pega a polpa e põe no lixo e usa a casca para dar sabor a um bolo. Posição era laranja, eu quero a laranja, isso é o que eu quero, o que eu necessito, o que eu demando, o que eu exijo. Agora, o real interesse era fazer um suco, dar sabor a um bolo. Então, não é fácil para nós, os humanos, justamente essa investigação, até porque a gente não faz a jornada que é a mais bonita de todas, que é a jornada para dentro. Né? Ou seja, o autoconhecimento é que vai te auxiliar a conseguir revelar, né, e destacar, dar contraste entre essas duas coisas. Né? Quem conseguiria colocar, assim, sendo bem sincero, colocando a mão no peito e dizendo o seguinte, eu sei exatamente tudo o que eu quero da vida. Não são respostas simples para dar. Quando a gente se encontra numa circunstância onde o que a gente está negociando, e querendo ou não se vincular a alguém,
Nós estamos falando de empreendedorismo também, vocês estão falando aqui de liderança e empreendedorismo. Muita gente se reúne e diz o seguinte, eu vou ser sócio de fulano. E aí, para que você vai ser sócio? E aí começam essas conversas. Hoje em dia a gente percebe que as pessoas estão mais distantes do affectum societatis e estão mais vinculadas a uma distribuição de esforço. E aí amanhã ou depois vão se encontrar tendo que tomar decisões que são importantes para as suas vidas, mas vão compartilhar essa decisão com alguém que não necessariamente tem alinhamento, né? Ou seja, de valores pessoais. Então, isso tudo é muito importante, repare, acaba sendo determinante para essas circunstâncias onde, em algum momento, a emoção vai surgir. Ou seja, imagina para um casamento, imagina para a gente ser sócio de alguém e acabar tomando uma decisão, inclusive, se quer morar nos Estados Unidos, vai viver na Europa, etc. Fechar um contrato Fechar um pesado. contrato. E como o autoconhecimento, você falou, me marcou, o autoconhecimento faz com que a gente esqueça completamente os interesses. A falta do autoconhecimento só foque na posição. Muito interessante esse exemplo do casamento, né? Porque a gente só pensa muito, vamos casar, quero casar. Um exemplo, casamento interessante para as mulheres. Objetivo, né? Nós ultrapassamos. Mas depois o a ano de gente, quando 2023. casa, a gente entende que o que a gente precisava eram outras coisas. A gente tem uma vida, uma vontade, né? Olha que legal. O ano passado, 2023, nós ultrapassamos 8 bilhões de pessoas no planeta. Portanto, não deveria ser uma preocupação porque a gente tem excesso de oferta. Mas por que se torna tão importante, tão valioso e tão emocionante? Justamente pelos interesses, por tudo aquilo que a gente tem o entendimento, toda a subjetividade, alinhamento pessoal, ou seja, aí é que traz a complexidade. Não é diferente quando a gente vai negociar um contrato. Perfeito. O contrato representa, o número representa a dimensão de algo. Agora, tudo que está sendo construído a partir desse vínculo que o contrato simboliza, aí é que está a parte interessante e valiosa de todas essas circunstâncias. Não, e nesse processo de método, de ciência, né, que envolve escuta, interesses, a gente tem o nosso perfil aqui meio brasileiro, latino, né, de outras gerações que é assim, a gente tem que ter resposta para tudo, a gente tem que falar rápido, a Não gente pode tem, mostrar vulnerabilidade. com certeza, a gente atropela. Então, a pessoa está falando, olha, eu quero comprar água. Aí antes da pessoa terminar, você fala, é água, é sem gás, né? Eu já sei, já estou comprando, eu tenho para vender. Calma, né? Deixa eu terminar para ver se ela quer água, ela quer matar a sede, né? Ah, não, mas a mesma coisa talvez não seja, né? E muda, quebra o paradigma de muitas coisas que a gente aprendeu indevidamente, que é sair fazendo, achar que já sabe o que o outro precisa. Eu sei o que você precisa. Oi? Mas você nem me ouviu, né? Não, você precisa desse contrato aqui, menos 10%, né? E talvez não seja isso. Talvez até feche ali os 10%, a pessoa fique feliz, mas daqui a pouco vem um outro, com uma metodologia, com uma essência, olha o todo, né? Entrega alguma coisa muito mais potente, muito mais relevante, a gente não sabe por que fez a diferença, E quantas né? vezes a gente, como líder, né, também faz isso, né? Tipo, a gente acha que o colaborador tem um objetivo, mas eu não explico para ele qual é o objetivo como um todo. Eu só dou a missão, mas eu não falo onde a gente vai chegar. Por que isso é importante? Muitas vezes a gente peca nisso. Olha que interessante você trouxe. Qual é a característica número 1 para um indivíduo que os demais emprestam o título de líder, né? Porque não adianta a gente chegar de manhã e dizer o seguinte, eu me olhando no espelho de manhã e digo, eu sou um líder. Isso é um título emprestado, ofertado por terceiros. Qual é a característica número 1 de um líder? A capacidade de influenciar os demais. A gente pode ter conhecimento, outras habilidades, etc. Mas a capacidade de influência que determina. Negociação é processo de influência. Então, quando a Andrea está falando a respeito de escutar, de que outra forma a gente tem, qual é o melhor recurso que a gente tem para conseguir explorar os interesses da outra parte? Para a gente viver o processo, a gente se permitir explorar justamente e poder obter essas respostas. E ter humildade, né? Humildade para ouvir. O ego você vai trazer, você está chamando o ego de novo. Exato, assim, não, eu sei, eu estudei muito sobre isso. Calma, isso vale para cliente interno e externo, isso vale para equipe, isso vale para filhos, isso vale para, né, N outras situações. Nossos líderes também, né? Eu já vi situações... Como é que a gente consegue influenciá-los para que eles nos escutem? Porque também, algumas vezes, tem aquela razão, né, formada. Como é que eles nos escutam? Escutar de verdade, né? Escutar de verdade, verdade. E não querendo responder ou não acreditar naquilo que eu estou trazendo, né? Que é difícil demais, né? Mas olha só o que você está colocando. Quando os pais não se dão conta que eles estão vivendo uma negociação com os filhos,
eles são capazes de escolher caminhos diferentes. Qual pai que não chegou à exaustão com o filho, desejando que o filho vá dormir cedo, ou desejando que aconteça alguma coisa e ele está com energia, abundância, alegria, ou seja, tudo que você quer que tenha, esteja presente no filho. Mas por algum motivo você tem um interesse diferente. Então nesse momento, filhão, está na hora de ir para a cama. Né? Vamos para a cama. E as coisas não vão acontecendo exatamente como você quer. Ou seja, às vezes a sua energia de uma semana inteira se esvai e aí a gente entra por outros caminhos. E o que a gente faz? Se você for mais cedo para a cama, eu levo você amanhã num parquinho. Se você for amanhã mais cedo para a cama, a gente compra o sorvete que você tanto quer. O que a gente está fazendo? Que escolha a gente está, né, tomando nesse momento, convidando o filho para solucionar o seu problema? Tem nome? Suborno. Barganha. Só que a gente não se dá conta. É. Barganha, a força vai entrar. Mas repara, o que eu estou fazendo aqui, a gente acha que suborno são em determinados contextos que a gente gosta de apontar para Pode fora. dar um presente. É só naquela situação, naquele contexto, naquele nível de situações. Não, quando você está tentando persuadir o outro utilizando esse tipo de subterfúgio, a gente não se dá conta de que isso é suborno. Se você fizer como aquilo que eu estou pedindo, eu premio você de outra forma. A questão é que a gente normalmente olha naquelas circunstâncias que parecem mais complexas e não se dá conta que a gente está estabelecendo um padrão de comportamento. Não sei se na negociação se fala de como você cala o outro lado, né? Porque o suborno você está calando o outro lado de alguma forma. Calar nunca vai ser uma forma... Você está calando outra pessoa, já tem alguma coisa que não é correta. O outro lado, né? O suborno faz isso. Bem interessante. E é a tua decisão. Né? É a tua decisão com uma condição que é o presente. Que suprime de a repente vontade não do precisa outro. ser o presente. Isso. Né? Pode ir para a cama, pode ler, pode ficar quietinho, não precisa dormir necessariamente, né? Mas você tem outras condições ali para... O importante, André, a gente está atento, a gente está consciente de que o que está acontecendo, um lado está procurando influenciar a decisão do outro. O pai gostaria que o filho fosse mais cedo para casa, para a cama, é um processo, e o filho está querendo modificar isso. Ou seja, eu desejo algo, você é outra coisa. Perfeito. A questão é como é que a gente consegue alinhar isso, como é que a gente pode fazer com que esses dois interesses convirjam para alguma coisa que seja útil para ambas as partes. Ou seja, como é que a gente... Perfeito. E é um grande exemplo do que não é negociar. Que a gente acha que isso é negociação do dia a dia. Um pai, com certeza, deve... Quem vai ouvir, se dá um bom corte, né? Para uma reflexão. Isso não é uma negociação. E assim, eu sou pai e me encontro nesse lugar com frequência. Eu também, eu ia comentar isso. Minha filha, felizmente, tem muita energia e me desafia. E às vezes eu fico louco de vontade de ir para um caminho um pouquinho mais curto. A questão é, qual é a consequência dessa escolha? Porque no longo prazo, vou fazer uma brincadeira, será que a minha carteira aguenta? Se hoje é um sorvete, se amanhã eu... Ou seja, é uma forma de olhar. E de que forma também que ela vai levar isso para a vida, né? Achar que pode fazer isso também de repente. Eu vou te liberar mais cedo. Se você quiser ganhar a atividade. Se eu te obedecer, o que eu vou ganhar hoje? Amanhã, né? E você comentando, né, a questão dos filhos, lá em casa são 3, que eu comentei aqui com vocês. São completamente diferentes. Os mesmos pais, a mesma despensa, mas são completamente diferentes. Então, o ser justo não é tratar todo mundo igual. Mesmo em casa. O ser justo é tratar os 3 diferentes de acordo com cada interesse e cada necessidade. Tudo bem, mas vocês estão falando de casa, de família, né? Mas é guardado as devidas proporções. É a mesma coisa. Num ambiente corporativo, que você tem que conectar. Exemplo, uma área comercial, uma técnica diferentes. De operação, que tem indicadores que são e metas que são completamente diferentes. Só que o objetivo, no final das contas, deveria ser o mesmo, que é, no limite, aquela organização tem que ser melhor ou tem que entregar os resultados naquela semana, naquele mês, naquele ano. Né? O EBITDA, no final das contas, tem que ser positivo. Exemplo. Mas como é que a gente conecta todo mundo porque tem uma visão diferente, né? Então, os interesses são distintos, né? Mas podia falar do 9º mês. Dea, o 9º mês, Henry, não pode escapar do 9º mês. Eu quero saber. O entendimento que nós damos tem uma expressão que eu gosto muito, que é relações significativas. Ou seja, parte do que move uma organização como a CVI, parte dos interesses do professor Roger Fischer e todos os demais, é justamente relacionado a isso. Ou seja, de que maneira a gente consegue viver e compartilhar do mundo e a gente conseguir construir coisas de maneira positiva, coisas que atendam as pessoas. O ser humano, ele é capaz, e aí eu vou tentar ser o mais elegante possível, André, quando nós temos a percepção de que a gente não volta a se encontrar com aquelas pessoas,
Isso, do meu ponto de vista, é falsa essa expressão, e os ditados são enormes. O mundo é uma ervilha, uma azeitona, etc. Então, o que significa? O mundo dá volta. Significa que essas pessoas já entenderam de que a probabilidade de a gente voltar a se encontrar é grande. E o que significa isso para nós? Quando a gente tem uma falsa percepção de que a gente não volta a se encontrar com os outros indivíduos, nós somos capazes de produzir comportamentos bastante estranhos. Agora eu vou colocar isso de maneira invertida. No momento que a gente tem a convicção, imagine o seguinte, você sabe que vocês vão se encontrar, a Andrea vai se encontrar com os filhos. Significa para ela o quê? Isso é uma relação de longo prazo. O longo prazo está envolvido. No momento que ela tem essa convicção de que ela volta a se encontrar, ela vai calibrar o comportamento dela em função dessa percepção. Reparem, a gente tem essa percepção inclusive com o governo. A gente não se dá conta disso, mas a gente se encontra com o governo de várias formas o tempo inteiro. Qual é o tipo de comportamento que a gente está tendo? Numa organização, em algum momento a gente estabelece lá, área comercial, área financeira, área de produção. E depois a gente tem as pessoas que lideram essas áreas. Porque são pessoas que acabam tendo poder, acabam tendo influência internamente. Num dado momento nós temos pontos de vista diferentes. Mesmo fazendo, como você disse, parte da mesma organização e que supostamente a gente tem as mesmas intenções, ou seja, a mesma vontade de percorrer o mesmo caminho. Mas num dado momento as nossas percepções são diferentes, porque eu tenho que defender uma determinada circunstância, nesse momento eu posso estar tendo que defender o caixa. E a área comercial está demandando de energia financeira porque ela tem que escalar. Então existe um ponto de vista, né, que não necessariamente conversam, dialogam. Existe essa diferença. Como é que eu vou lidar com isso? Se eu tenho uma compreensão, que é o convite que a Andrea falou a respeito do nono mês, que é uma metáfora que a gente usa, que a gente tem uma percepção clara de que amanhã a gente vai voltar a ter esse mesmo tipo de discussão. É evidente que eu tenho que ter um comportamento distinto, eu tenho que escolher estratégias diferentes. Porque a única coisa que é certa é de que depois que a gente viveu o que a gente vai vivenciar, que a gente vier uma discussão, uma negociação que for, o que é certo é que a gente vai conviver com as consequências. E essa percepção do longo prazo acaba justamente nos ajudando a buscar estratégias, né, que nos ajudam, né, que ajudam a construir caminhos. É interessante. Com a visão do todo e com uma visão ética também, né? Porque a gente vai se encontrar em algum momento e aquilo que a gente fez, aquela decisão que a gente tomou eventualmente a X tempo, pode ser relevante para a sua nova negociação, para a sua nova interface, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Dea. Depois do curso, você percebeu que a sua forma de liderar, você mudou sua confiança, seu posicionamento nas negociações? Sim, com certeza. Lá no curso a gente tem um cartãozinho, né? Com um cartãozinho, um card, com um resumo da metodologia. Então eu fiquei algum tempo usando aquele cartãozinho, tipo no celular, e exercitando nas questões mais corriqueiras, né? Em casa, numa negociação com alguma obra em casa, né? E de pequenos projetos, enfim. Por quê? De novo, método, que o outro não precisa saber que você está usando um método, né? Aquela coisa tão Caxias ali, tão pesada, tão dura, mas você está ali exercitando. Fluido, né? Exato. Né? Então, o que eu mudei? Não é o meu estilo de negociação. Eu nasci assim, eu tenho um jeito assim. Não. Como é que eu pratico a ciência? Né? Como é que eu pratico aquele método que envolve o planejamento? Né? Então, antigamente, normalmente, vou fazer uma apresentação. É do meu jeito. Eu vou apresentar esse produto do meu jeito. Não. Qual é o público? Quem vai estar naquela sala? É uma visão mais objetiva, mais tangível, mais detalhada, enfim, é quem vai estar lá. Quais são os interesses de quem vai estar lá naquela sala? Então, por exemplo, de forma prática, eu fazer o planejamento, eu entender o planejamento em relação aos clientes internos que lá estarão e não em relação à minha apresentação, que eu faço aquela igual para todo mundo. Não, quem é que vai estar lá? Né? Qual é o tempo que eu tenho? A linguagem, né? E qual é o método, que é o CARD lá, né? Que é a colinha da metodologia para exercitar até aquilo ficar mais na rotina. E a escuta, que nós mulheres temos alguma dificuldade, né? O olho. Às vezes, já sei o que ela vai falar, eu já sei o que ele vai falar. Eu não sei o que ele vai falar. Desinteressa às vezes, né? Até sabendo, achando que sabe o que vai ser dito,
perde o interesse no meio da fala do outro. Deixa E falar, mas não tô ouvindo nada. Exato. Nossa, eu Exato. faço isso com meu Eu marido. costumo dizer que assim, a pessoa está falando, eu vejo a alma saindo, né? Porque eu perdi ali. É. Ok, não é o momento adequado para eu continuar. Tá, então você foi para Harvard para aprender a escutar também, né? Também, mas é fato. Mas tem algo, gente, que é natural para o ser humano, a gente usa a expressão suposições, a gente supõe o tempo inteiro. Ou seja, quando nós fomos nos Sim. encontrar aqui no Legal Flow, ou seja, a gente supunha que a gente ia chegar e que todos os equipamentos funcionariam. Por quê? Porque até ontem eles estavam funcionando. A questão é de que não é garantido, não é um fato isso de que vai acontecer dessa maneira. Então é natural para o ser humano, às vezes, essa precipitação. Ou seja, eu quero acreditar que eu já sei o que está se passando na cabeça da Michelle. E eu não tenho a menor ideia do que aconteceu, o que foi o dia dela. Então, a gente passa, e aí vem o que mais nos preocupa, em se tratando de processos, é que existe uma quantidade muito importante de decisões que são tomadas no nosso dia a dia, que são baseadas única e exclusivamente em suposições, nessa percepção de que eu já sei, de que eu já tenho a resposta. E o lado negativo disso é de que, em primeiro lugar, você abre mão, você desperdiça a oportunidade de aprofundar o conhecimento a respeito do outro, de você explorar um pouco mais, de você aumentar a sua precisão a respeito. Imagine, a gente tem um gradiente de cores. Nesse momento, à medida que eu tenho interesse genuíno pela Michelle, eu começo a conversar, eu começo a fazer perguntas, ou seja, eu começo a explorar o teu universo. Sim. E no momento que eu consigo compreender o seu universo, eu consigo ter uma precisão um pouco melhor de toda essa paleta de coisas. E aí sim eu consigo visualizar uma solução muito mais interessante. Eu digo, puxa, agora que eu percebi que isso é importante para Michelle, considerando todas as minhas vontades, os meus desejos, aqui talvez eu consiga fazer uma coisa junto com ela muito superior à percepção que eu tinha no princípio do processo. Por isso que a gente fala que a gente consegue aumentar o valor das coisas. Eu só consigo fazer isso, ter esse resultado, explorando, ou seja, escutando, Dados. questionando, investigando. Eu costumo dizer que, assim, quando a gente de fato escuta o outro, porque assim, nós mulheres, assim, eu achava o máximo quando eu fazia várias coisas ao mesmo tempo. Eu achava que era, nossa, multitarefa. Quão nocivo isso é pra gente. Quando você consegue se concentrar num tema, naquela situação, como a solução chega mais rápido, é exatamente isso que você está falando. Em outras palavras, eu vejo assim, muitas vezes eu demorava de encontrar a solução para determinados temas que pareciam tão complexos. Você não estava inteira ali, né? Eu não estava inteira. E aí, repete. E a emoção, como vocês trataram, nos coloca Exato. nesse lugar. Às vezes, quantas vezes a gente se vê numa circunstância que a outra parte, você está percebendo que ela só está aguardando você concluir a sua fala, para você falar. Para ela falar o que ela quer falar, ou seja, ela não estava presente no sentido que a Andrea está nos convidando. Ou seja, eu estou ouvindo, mas eu não estou escutando. É isso. E isso também vem do autoconhecimento, né? Sem dúvida. Porque senão, se eu ficar sempre fazendo 1000 coisas e eu não tiver consciência de que fazendo 1000 coisas eu não vou fazer completo cada atividade, aí eu vou fazer 1000 e vou... Vamos jogar com as palavras. Quem é o outro do outro? O outro do outro... Somos Todos nós. nós. Qual é a provocação, Verdade, qual é a boa. provocação através disso? O outro se encontra no mesmo lugar que você, com as mesmas dúvidas, com as mesmas ansiedades, motivos diferentes, porque somos diferentes. Mas a gente, quando está negociando, a gente se encontra com o mesmo tipo de desafio. Então, se num dado momento eu percebo que eu não estou conseguindo me fazer entender, ou seja, eu não estou conseguindo me expressar a ponto que o outro me compreenda, muito provavelmente o outro está se encontrando na mesma circunstância. É verdade. Então, a gente não deve abrir mão justamente da oportunidade de fazer essa exploração. E a única forma é tendo interesse genuíno, ou seja, ter a vontade de conhecer mais o outro, explorar um pouco mais. A outra coisa que acho que você comentou aqui rapidamente, dados, informação, se municiar do máximo possível, que justamente nos leva exatamente no mesmo lugar. Se eu tenho dado, eu saio da suposição, porque agora se transforma, você falou antes da parte científica. Ou seja, como é que eu posso traduzir algo que para mim era subjetivo em algo mais prático, objetivo, claro, buscando dados, fazendo pesquisa, ou seja, a intenção é a mesma. Como é que eu consigo aumentar a minha capacidade de leitura e de análise em relação ao contexto qual eu vou vivenciar? Para que no final do dia? Uma outra forma de negociação, processo de decisão. Porque no final do dia você vai ter, no momento que você tem tudo um pouco mais evidente, mais claro, mais tranquilo, você vai tomar uma decisão mais objetiva. E você vai tomar uma decisão que vai ajudar você mais em relação àquilo que você pretende. No final do dia é uma outra maneira de olhar. A gente, às vezes, no ambiente corporativo, a gente tem aquele modelo tradicional. Qual que é o modelo tradicional? O headcount é meu, a equipe é minha, e o orçamento é esse. E segue o jogo. Não necessariamente, isso até tem uma organização para efeito, né,
de DRE, né, Perfeito. enfim, que está tudo certo Tá e está tudo tudo certo. bem. Sim. Mas assim, se nós precisamos chegar nesse objetivo, que pode ser venda, tá? Aí não tem o headcount para aquilo. Opa, mas de repente eu tenho gente da minha equipe aqui que tem esse perfil, tem essa Uhum. qualificação, que durante esse período pode te ajudar a fazer isso. Por que não? Ah, não, mas o meu ego, o meu É. poder, Sim. Nossa, isso lá acontece do muito. passado, Muito. lá do passado que assim, headcount é poder, é igual vaga no estacionamento, né? Vaga no estacionamento é poder, né? E aí essa nova geração não quer o carro, não Não quer o quer estacionamento, mais. quer o patinete, mas enfim, é outra história. É. Mas assim, porque o headcount pode até estar no meu centro de custo, mas eu tenho esse perfil e a organização precisa disso, por que não, É tão difícil as pessoas né? olharem a organização como um todo, né? E, E isso é o que a gente precisa quebrar, e o assim, nas orçamento é a mesma organizações. coisa. Opa, peraí, não tem orçamento aqui na minha. E a gente precisa fazer isso. O projeto é muito legal, fatos e dados. Organizei o projeto é bacana, vai entrar aqui, mas tem um detalhe, eu não tenho orçamento. Quanto precisa, Henri? Olha, da área, né, técnica, da operação, todo mundo entende que isso é bacana? Toda organização tem uma forma de, né, Contribuir, né? por que não? Mas qual é o jeito antigo que normalmente a gente olha porque tem ego ou porque a gente está na caixinha? Que é a caixinha, o centro de custo é meu, o headcount é meu, ninguém mexe porque isso é poder. Aí isso acontece em algumas organizações lá fora do Brasil, né? Ah, aqui não acontece. E aí a gente vai para casa, não sei, né, na casa de vocês, aí a gente vai pedir uma pizza. Daí, eu quero de mussarela, eu quero disso, eu quero... Cada um, então são 5 pizzas para 3 pessoas, 4 pessoas. Não, então vocês combinem entre si, porque senão vai ter arroz, feijão e ovo, ou não vai ter nada, né? Então, peraí. Então, como é que o todo pensa No em coletivo. conjunto? É Sim. bonito falar isso, trabalho em equipe, mas é isso, É. eficiência, produtividade. E a colaboração é um item, né, uma atitude fundamental para a negociação. Sair da melhor forma e até mais rápida, porque quanto menos colaboração, a gente vai protelando, as coisas vão se desgastando, o dinheiro vai sendo gasto, o estresse dos dois lados vai aumentando, né? Então, mas é uma colaboração real, não é aquela Não é aquela que você tá assim, prática, né? prática, não é colaboração, vamos colaborar, não, é colaboração, eu quero chegar num consenso sem estar me preocupando se a minha posição é essa, a sua posição é essa, ou se eu fizer isso eu vou estar, de repente, me diminuindo, ou vou estar diminuindo a minha... Não, é a colaboração real. Porque aí é o ego. Exato, Né? Assim, é o mais meu uma jeito. vez. Mais uma vez. Assim, tá claro que negociação e foi uma coisa que é um tema fundamental para as mulheres, para homens, mas eu digo de verdade, Del, acho que você foi incrível quando você trouxe isso. É um curso para as mulheres, porque cria um ambiente de segurança. Acho que existem muitos exemplos em comum. Exemplos diferentes. Né? E assim, acho que a troca no próprio curso mostra que esse curso para a mulher foi vencedor. Espero que a CM consiga fazer, acho que 15, 20 turmas com a ajuda da gente, com outras mulheres, porque é uma coisa que eu acho que a gente tem que disseminar. Não é só uma questão, é um curso, é Harvard, não, mas eu acho que é um papel até social da gente. Né? É e super a gente importante. ir com repertório. Exato. Né? E não só assim com bandeiras de, sei lá, tem que ser porque eu quero, porque é uma cota, porque... Não. Com repertório, com legitimidade, é um termo que eu gosto muito, que a gente fala, né, na formação no curso. Acho que a gente tem muitos exemplos para contar, mas se a gente ia ficar a noite inteira aqui, mas de verdade, enquanto você contava, enquanto você falava, eu via assim, gente, quantas coisas, em quantos momentos eu estive após o curso que me fez ver o quanto ele fez diferença para mim, o quanto eu consegui chegar no fim da linha de uma negociação, seja com um chefe, um diretor, com a equipe, de uma forma muito mais saudável. E sem aquela dor de estar, não, estou deixando minha posição de lado, porque dói, né, o ego. Sim, então foi um aprendizado. Eu queria muito fazer vamos fazer o ping-pong com eles, né, e eu quero depois a gente falar, depois desse ping-pong, que é uma pergunta que a gente pergunta rapidamente aqui para ouvir de vocês sobre o tema. Eu queria muito fechar falando como as mulheres conseguem fazer esse curso. Acho que a gente tem que deixar o QR Code aqui na tela, mas é importante. Acho que a gente precisa mostrar para elas. Existe uma turma esse ano, acho que vale falar, porque a gente acredita nesse curso, a gente acredita nesse tema. Deixa eu fazer Claro. Assim, pegando a tua deixa,
E normalmente quando fala em Harvard, não é para mim. Tem muito isso. É, E a não gente é pra começou mim. assim, tá? A Nós gente, quatro. eu lembro, e eu fiz isso também, não é para mim. Não é para mim. Por quê? Porque é em Harvard. Porque é, sei lá, é longe. A questão financeira, a questão do Sim. idioma, a questão de quem vai estar lá, né? O primeiro curso que eu fui sozinha, assim, não tinha muita gente. Tá, quem vai estar lá? Então, não é para mim. Quem disse, talvez eu não consiga ir esse ano. Mas dá para programar. Mas por que não o ano que vem? Por que não daqui a 2 anos, daqui a 3 anos? Quem disse que não pode? Né? Então, eu acho que uma informação aqui, uma dica, né? Não comecem assim, não é para mim. Por que não? Né? A gente tinha uma meta de ir para Harvard esse ano, né? A gente antecipou a meta, conseguimos ir no ano passado. Então, a primeira coisa é você querer e trabalhar para que isso aconteça. Não é trabalhar financeiramente falando, é Claro. organizar, planejar, ouvir, porque às vezes é mais simples do que parece. Né? É possível. É possível Vocês e negociaram, transforma. vocês negociaram, vocês tiveram múltiplas negociações. Sim. É verdade, viu? E Cadê valeu, Andréia e aqui? valeu. Valeu. Valeu Cada, demais. cada minuto, cada centavo, né? Valeu demais. Todas têm que ir, porque realmente é uma experiência inesquecível. E realmente faz a diferença para a nossa vida. Negociar em qualquer momento, né? Dea, fala uma palavra que resume Harvard. Um sonho. Um sonho. Boa. Henry, qual o maior erro a negociar? Essa é para você. Eu vou te convidar para falar qual é o maior acerto. Ok, eu vou te convidar para falar. O maior acerto é preparação, preparação, preparação. Boa. Mesma coisa, para ir para Harvard, preparação e Isso. preparação também. É um sonho que se prepara para pode ser para executado. realizar. A Maravilha. gente não combinou isso, hein? Mas ficou bom. Vai ser gravado. Ô, Dea, qual a negociação que te deu mais orgulho? Sim. Você fala assim, que te deu orgulho e você lembra daquela negociação que chegou onde você queria? Eu tenho algumas, mas só para provocar o Henry, eu vou falar essa negociação da edição exclusiva ou especial para as mulheres. Boa. Primeiro, Não é? claro, aqui, Eu acho aqui que dá foi uma origem boa, a essa né? jornada, sem dúvida. Eu Mas acho dá que orgulho, viu? é. Vale falar. Muito legal. Um ponto, uma dica rápida para as mulheres que querem se posicionar melhor. Investir em conhecimento e, acima de tudo, investir no autoconhecimento. Muito bom. E é importante falar que a gente fala investir em conhecimento e esse curso ele traz muita prática. Porque sem prática você não aprende, não é só o acadêmico, não é só o conteúdo, mas ali você É o faz uma tempo imersão. todo. É. É o É tempo prática o todo. tempo todo. Você ou aprende, sim ou sim, não tem outra A opção. palavra que eu diria é muito intenso. Super. Eu sei, a gente Nossa, queria a sair, gente a sabe, gente achava né? que a gente A gente queria queria sair para fazer jantar, ele compra, dava uma mochila de 4 páginas pra Então, gente ler. eu pensei a mesma Não. coisa. Tinha lição de casa. Eu achava que eu ia conhecer a cidade. Balela. Não, Não a gente tem que conhece. dar dicas de quem for, né? Colocar Fique um mais tempinho a dias mais para pra poder fazer conhecer, isso, porque porque durante a CMI, a semana, Harvard não permite, né? exatamente, Eu Comer prometo que vocês vão rápido. se divertir muito durante a semana. vai. É muito bom. Mas Vai para mesmo. fechar aqui, um medo que você deixou para trás depois do curso. De não ser capaz. É assim, isso eu consigo, isso eu não consigo. Eu posso até não conseguir o resultado que eu queria, mas eu tentei, Uhum, né? Então, assim, perfeito. o que é difícil? Não sou capaz de negociar isso, não sou capaz de falar com tal pessoa. Eu sou capaz de tentar. Eu tenho um método, eu tenho, né, possibilidades. Então, tenta. Pode ser que o resultado não seja melhor, mas tentamos, né? Então, eu gosto de arriscar. Exato. Fantástico. Coragem, né? Também, mais É. coragem. É isso, Algo coragem, que eu acho que eu ganhei ousadia. isso, mais coragem É, com essa experiência que a gente teve. Quero agradecer vocês, Andréa e Henry. Falem como as pessoas podem encontrar vocês, né, nas redes sociais. E foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo seu tempo, que você não é daqui, veio para cá, né, também para estar conosco. E só falem para o pessoal onde que podem encontrar E vocês. só um ponto na hora que vocês falarem, fecha contando como a gente faz, como as mulheres podem fazer esse curso, né? Que ela é co-criadora. Tem que contar, a co-criadora e o criador aqui desse curso para mulheres.
Bom, é um prazer estar aqui com vocês, um papo leve, gostoso, que traz umas né, recordações e acho que alguns insights aqui também. Por exemplo, eu acho que a CMI podia estender e fazer uma proposta ampla. Olha, onde vocês podem ir, né, fora do curso, né? Olha, já Assim, gostei, hein? olha só. Mas, enfim, muito gostoso. E eu acho que o legal também é a gente fazer a troca da informação, das dicas, do que é possível. Porque um dia alguém fez isso comigo. Olha, tem esse curso aqui, tem bacana. Opa, né? Depois eu fiz isso com vocês. Olha, pessoal, vocês viram isso? Vamos lá. Vocês foram no mesmo ano, salvo engano. Foi. Né? Você foi muito bacana com a gente. E agora a Muito gente está falando receptiva. aqui com vocês. Tenham a informação, busquem, perguntem por que não. E vamos lá, eu estou nas redes sociais como Andrea Campos, no Instagram andrea.campos74, mas sou fácil de achar lá, de localizar e fico à disposição também, para a gente trocar e a gente aprender aí em conjunto, né? Legal. Obrigado pelo convite. Excelentes memórias, emoções que eu não vinha visitando há algum tempo, ou seja, vocês me estimularam algumas coisas que eu vou levar, inclusive, para dentro da ACME, para dentro da organização. É muito interessante a gente ter a oportunidade de escutar, como vocês estavam falando antes, mas a partir de um estímulo a gente conseguir compreender a dimensão do impacto que uma experiência como essa gera. Claro que a gente tem uma leitura muito adequada a respeito do nosso trabalho, a gente tem muito amor em relação àquilo que a gente faz, mas nem todo dia a gente tem essa oportunidade de escutar diretamente das pessoas se registrando. A gente recebe às vezes um e-mail, a gente recebe um WhatsApp, isso é natural, isso é comum, mas a gente poder estar diante da pessoa olhando no olho e escutar isso e ter a oportunidade, André, depois da experiência toda, ainda te ouvindo, ou seja, um pouco mais da tua jornada, muito bacana. É uma experiência transformadora. Podem experimentar que não vão se arrepender. Perfeito. É legal que você coloque isso. Eu recebo muitas mensagens com esse tipo de expressão, um antes e um depois. Mas é verdade. Em relação à vida, não só em relação... Eu quero levar minhas filhas nessa formação em algum momento. A edição 2, Mulheres, teve uma mulher da área da saúde, né, odontóloga, que levou a filha que está fazendo administração, foram as duas juntas, e até hoje nós conversamos. Olha que bacana. Elas falam sobre essa experiência. É muito legal, muito interessante. Nós vamos ter um pai e um filho agora. Legal. Que bacana. Uma coisa nós vamos ter um menino e um homem. Nas redes, LinkedIn. Tá. A maneira mais fácil de me encontrar em Kraus ou pela própria CMI em terceira ali. Podem procurar, me encontrem, podem escrever, eu respondo em até 48 horas, mas eu respondo, nem que seja assim, recebi, falamos na próxima semana, marquem, ou seja, gosto, façam isso. Muito bom. Pelo que eu entendi, vocês vão colocar depois Vamos colocar um QR Code, vocês querem ir para o curso, procura o Ligo Flow no Instagram, no LinkedIn, E aí vai ter no podcast o QR Code para vocês entrarem em contato, para a gente dar mais informações, e a gente vai marcar um bate-papo online com o Henry para falar com vocês. A gente segue essa missão aqui, a missão do Henry, a missão da Andrea, e a gente segue essa missão de trazer mais mulheres. O Henry falou muito do professor Roger Fisher, né? E eu acho que vale a pena comentar do esforço que a CMI faz para ter o professor lá em algum período do curso, né? Então, isso é um privilégio, né? De ter quem fez parte... Você acha que teve aula com o professor Bruce Patton, que é um dos autores do livro, né, do Getting to Yes, quando chegaram assim, na turma, essa edição, ele vai estar presente. Não está em todas, mas já está confirmado, vai estar presente. Legal. E é importante, gente, o livro, Como Chegar ao Sim. Eu fiz o dever de casa, eu li o livro, maravilhoso, maravilhoso. E é bom a gente sempre reler. Sim. Né? Para não esquecer. Mas assim, de forma, a gente queria agradecer, né, a presença de vocês, agradecer a vocês que estão assistindo. A gente acredita nesse projeto, a gente traz aqui pessoas profissionais que podem transformar, que a gente acredita que pode transformar as mulheres e as pessoas. A gente é inclusivo, a gente não só... Porque eu acho que as mulheres e os homens, eles se complementam, Perfeito. Né? Então é isso que a gente acredita, por isso que vocês estão aqui. E é um recado final, e que negociar não é vencer, a gente aprendeu muito isso, negociar não é vencer o outro, é vencer o seu medo, sua falta de clareza, sua falta de coragem, até mesmo de autoconhecimento. Então o curso, ele promove isso, clareza, propósito e uma metodologia muito rica para transformar suas negociações e influenciar de forma positiva
as decisões e a vida, tanto a sua vida quanto a vida de outras pessoas. Eu acho que indo por esse lado pode ser uma influência positiva, uma boa negociação. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Obrigada, boa noite.